Olá, saudações, Sali! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de literatura francesa, voltar aqui à transição do romantismo para o realismo, um quase realismo, porque vamos falar de literatura e política, né? Esse aqui é um canal de literatura, mas vamos falar de literatura e política, no bom sentido da política, né? No bom sentido da política, porque vamos falar do Victor Hugo, que é um escritor muito famoso pelos Les Misérables, né? Les Misérables, que é Os Miseráveis, né? Então tem um musical famoso aí, filmes famosos, né? E também podemos colocar aqui na categoria de personagens marcantes, né? Tem o Jean Valjean e o Javert e o Gravroche, né? Gravroche é um menino que lembra muito o Oliver Twist, né? Os Capitães de Areia, né? O Huckleberry Finn, o Tom Sawyer, né? O Príncipe Mendigo e tal. Então lembra muito o menino pobre, né? O menino da rua, assim. Personagem que rouba a cena, em vários momentos que ele aparece, né? Inclusive ele se sacrifica lá nas barricadas, né? Pelos revoltosos. A gente vai ver isso aí. Victor Hugo, que era um cidadão assim, meio conservador, né? Mas que adotou uma política mais liberal, reformista. Então ele ficou muito tempo exilado da França, assim, mais de década, né? Exilado da França, e ele voltou lá depois, né? Dos anos 60, ou seja, a história que nós vamos ler, que é o Miserável, né? Eu não vou resumir o livro, que é imenso, essa epopeia, a epopeia burguesa, né? Porque o romance dessa época, do romantismo, é a verdadeira epopeia burguesa, né? Então, esse romance se passa depois das guerras napoleônicas, né? 1815, 1820 e poucos. Ele vai começar a escrever em 1830, vai fazer peça de teatro e só vai concluir o livro lá para os anos 60. Né? Estou te falando. Então, o livro é publicado em 1862. Né? E o Victor Hugo, a gente sabe que ele morreu, né? Morreu em glória, sim, total glória, e os cortejos funerais, né, do Victor Hugo marcaram época, porque ele foi reconhecido como um grande escritor francês, que, né, reconhecidamente, fez duas peças famosas, que é o Hernani e o Ruy Blas, né? Deixa eu ver a listinha dos livros aqui, é uma lista imensa, né? Ruy Blas. Ruy Blas são duas peças teatrais famosas, mas o romantismo mais famoso dele é o Corcunda de Notre Dame, né? O Notre Dame de Paris, Notre Dame de Paris. E aí depois ele vai escrever Os Miseráveis, e depois, em 66, vai ser Os Trabalhadores do Mar, que eu já falei ano passado em algum vídeo, nem sei onde está esse vídeo, mas eu já falei Os Trabalhadores do Mar. E também O Homem que Ri. Dizem que inspirou o Coringa lá do Batman, né, do The Joker, então não sei. Bem, mas a questão do romance, não vou resumir, né, o enredo, mas é um livro que fala muito sobre política, no sentido que vai falar das questões sociais, né, os miseráveis, falar da classe pobre, né, os camponeses que vão morar na cidade, a questão das guerras napoleônicas, né, os novos nobres que surgiram, tanto que o Napoleão III vai ser o segundo império, a gente sabe, né, o cara foi eleito para ser presidente, deu um golpe, e aí virou o Napoleão III, acho que é sobrinho, né, do Napoleão, o famoso, né, o Bonaparte. E aí foi durar esse império dele até 70, lá com as guerras prussianas, né, do Bismarck, que derrotaram o Bismarck e os alemães prussianos derrotaram os franceses. Nessa época que teve? Nessa época teve o Baudelaire, né, na época do Baudelaire, e as reformas urbanas do Haussmann, né, Haussmann, que era um barão lá que foi reformar, né, abrir os boulevards e tal. Então, a época em que o Victor Hugo está escrevendo essa história, já não existe mais a Paris lá de 1815, 1823. Né? Não existe mais essa Paris. Então, ele tá é igual o James Joyce falando sobre o Dublin, né, a Irlanda lá do início do século XX, sendo que ele estava 20 anos no futuro. Né? Então, ele estava imaginando como é que era, né, naquela época. Então, ele volta no tempo para reconstruir uma Irlanda está na cabeça dele. Então, a mesma coisa. Como o Victor Hugo estava exilado, né, lá no Canal da Mancha, aquelas ilhas do Canal da Mancha, que ficam entre a França e o Reino Unido, ele idealizou então a Paris. Então ele é muito psicoplético. Quando ele vai falar dos esgotos de Paris, ele gasta páginas e capítulos de páginas, vai explicar os esgotos de Paris, o grande Leviatã de Paris, vai explicar a Revolução Francesa, vai explicar as guerras napoleônicas, vai explicar a Batalha de Waterloo, né? Waterloo, que é citado de alguma forma nos romances, por exemplo, do Stendhal, né, que é da mesma época, um pouco antes, né, 1830, e, por exemplo, Cartucho de Parma, que o cara atravessa lá o campo de Waterloo sem saber que é Waterloo e tal. Então, aí nós temos as contrapartes no romance, que é justamente esses que são mais revoltosos, por exemplo, o Marcos, né, o Mário é o personagem, Mário de Pontmercy,
ele é o cidadão seguinte, ele é o cara que ele vai irritar a família, ele vai ser bonapartista, né? Na época que todo mundo é conservador, ele vai resolver ser... Ou seja, cada personagem tem seu valor individual, né? Mas também coletivo. Então, por exemplo, vamos dizer, o Mário, né? Vou anotar os nomes aqui. O Mário, ele é a ideia do... O Mauro, né? Ele é o jovem idealista, né? Então, o Mauro é o jovem idealista. Aí você tem o João Valjean, que é o vítima do sistema, né? Ou seja, o cara que roubou um pão e foi preso, depois foi preso. E depois você tem lá o rigor da lei, que é o Javert, né? O Javert é o inspetor de polícia lá, que é o cara rigor da lei, segue a lei. Assim, imagina você pegar a lei e seguir ela exatamente como é a lei. Ele é assim, né? O rigor da lei. O cara parece um reloginho, né? Aí você tem... assim, ele começa a história com o padre, né? O bispo, bem-vindo, né? Bem-vindo. O Bienvenu. Bienvenu, ele é a caridade cristã. Então o livro já começa não com o João Valjean, mas com o padre, né? Myriel, né? Myriel. E o Myriel é o seguinte, ele vai ser roubado pelo João Valjean, mas na hora que eu chegar na autoridade, ele vai assim, não, eu dei um presente para ele. E ele fala assim, agora você tem que melhorar a sua vida, né? Então, ele é a oportunidade que o João Valjean tem de melhorar a vida. E aí depois o João Valjean vai virar o prefeito, né? O Madeleine, que é um grande prefeito da cidade e tal. E aí acontece que o Javert vai descobrir, né, que esse Madeleine, lá, o grande prefeito e tal, na verdade, o João Valjean, né, ou seja, aquele que fugiu das galés, né, dos presídios, né, lá de Toulon. Então, ou seja, vai ser essa caça de gato, né, gato e rato, né, gato e rato, que é a vítima do sistema, que é o João Valjean, que é o protagonista, sendo perseguido pelo Javert. Só que ambos têm razão, porque o Jean Valjean, né, o Valjean, está numa caminhada de redenção, né, uma jornada de redenção, e o Javert também está certo, porque ele cumpre a lei. Então, por exemplo, o João Valjean fugiu lá, tal, tem que cumprir a lei. Aí você ganha mais tempo de prisão. Aí você foge de novo, tempo de prisão. Então, todas as atitudes de Javert são exageradas, mas ele está cumprindo a lei, né? Então é isso aí. A Fantine é a mulher pobre, né? A mulher que perde tudo, perde, né, a honra, tal, vai perder os dentes, o cabelo, tal, a miséria, e vai deixar uma filha Cosette. A Cosette vai ser criada pelos Thénardier. Os Thénardier é aqueles caras que estavam lá no campo de Waterloo, roubando os cadáveres. Aí tinha um cara lá, que depois você vê que é o Pontmercy, o Pontmercy, que é o pai do Mário, né? Mário, ou Mauro, né? Depende da tradução. Que é o jovem idealista, né? Então o Thénardier vai falar que salvou a vida do... Né? E o cidadão lá vai acreditar que foi salvo mesmo, o cara, né? E o Thénardier se finge como um soldado na guerra lá, mas na verdade ele é um cara que fica revistando os cadáveres para tirar os bens preciosos. Pra você ver que honra, né? Magnífica honra. O Thénardier não vale nada, então ele é um dos antagonistas junto com o Javert, né? O Javert também é um antagonista, né? Que é a ideia do protagonista, antagonista. A mocinha é a Cosette, que aí vai ser o par romântico com o Marius ou Mauro, né? Depende da tradução. Então você tem esses pontos, né? Ou seja, você tem os mocinhos da história, esse esquema romântico, né? O esquema romântico, você tem o mocinho da história, a mocinha da história, e você tem os vilões da história. Então, né? Não é o Game of Thrones, você tem um cara mais ou menos. Não. Aqui você tem os caras que são bons e os caras que são maus, né? Apesar que o Javert é um cara muito complexo, né? Eu acho um dos personagens mais complexos, né? Eu não arriscaria dizer que ele é um vilão, né? Ele tem as motivações dele. Já o Thénardier é um cara assim que você não vale, né? Vale nada. Muito bem, então o que acontece? Ele vai, o Victor Hugo vai fazer uma crítica, né? Ele vai fazer uma... Deixa eu só parar o avião. Então, voltando. Então, o que o Victor Hugo vai fazer? Uma crítica, né? Ou seja, a França na modernidade dele, né? Que é o Segundo Império e tal, Napoleão III e tal. E lembrar que o Victor Hugo está no exílio. Então, ele não está lá, ele está contando de longe. Está contando de longe, reconstruindo a Paris da época dele, que é a época romântica, né? Então ele vai fazendo essas críticas pontuais, né? E lembrando que ele vai o grande herói da história dele aqui, que vai ser o menino, o Marius ou o Mauro, vai ser aquele jovem idealista que vai ser bonapartista. Então ele vai ser contra a família dele, que é conservadora, não, você vê, o jovem idealista, e vai entrar nas barricadas. Então tem cenas da barricada, por exemplo, que o Marius quase morre, e ele é salvo por quem? Pelo João Valjean, que sempre aparece na hora H, assim, o cara salva, né? Ele vai lá e salva o menino do esgoto, né? Eles atravessam o esgoto de Paris, sai lá no... né? Então é interessante como é que ele vai... Só que a descrição que ele faz de Paris é uma Paris, a cabeça dele é aquela Paris lá dos anos 30. Né? Lembrar que ele gastou uns 30 anos para escrever o romance, né? Porque o romance é imenso, você gasta um mês para ler, né? Eu gastei mais de... mais de mês, uns 3 meses para ler o romance.
né? A gente conhece aqui as versões condensadas, mas os Miseráveis é uma brochura imensa, um verdadeiro Ulisses, né, para você ler. E eu estou pontuando as questões históricas e políticas que tem na obra. Então, assim, ele vai fazer uma crítica a essas várias revoluções, só que, é o seguinte, e ele vai colocar um personagem dele lá, que é esse jovem idealista. Então, ou seja, ele está sendo liberal, está sendo bonapartista, apoia o pessoal das barricadas, então eles sempre colocam, né, os heróis das barricadas, igual o Gravroche, né, o menino que vai recolher as balas e leva os tiros, né? Então toda a posição política que tem no livro, não é assim, mas o Victor Hugo é um esquerdista, não, né? É porque os liberais na época podemos dizer que eles eram, né? Os liberais eram uma forma de esquerdista na época, mas, ou hoje são vistos como esquerdistas em alguns pontos, né? Os americanos liberais. Então. Mas aqui ele está fazendo o seguinte, olha, ele é a favor das reformas e é a favor de que o povo lute por essas reformas, né? Então o menino vai lá recolher as balas e ele é um herói, né? Assim como o Marius também, ele é um herói nessa história, porque ele está combatendo, ele está nas barricadas lá, né? Ele vai contra a própria família dele, passa fome, né? O Marius abriu mão da herança da família, né? E vai contra o próprio avô. E aí ele acredita que o Thénardier é um herói de guerra, que salvou o pai dele lá no Waterloo, né? Então assim, ele fica nesse negócio assim de... Ele ajuda o João Valjean ou ele ajuda lá o cara que diz que é herói de guerra, né? Que salvou lá o pai dele lá, né? O Pontmercy, né? O Pontmercy. Então, ou seja, essas questões de você, né? Ou seja, a redenção do João Valjean e o rigor da lei os pontos de tensão na história, né? Então fica o tempo todo o João Valjean, mil peripécias, né? Parece o Dumas, aqueles Máscara de Ferro, lá os Três Mosqueteiros, mil reviravoltas, né? Assim, não vou resumir o enredo do Miseráveis, porque é mil reviravoltas, nem eu entendo o enredo todo. Mas o importante é o seguinte, ele mostrar como é que ele costura a história da França, essas mudanças, essas revoluções, né? Esses impérios e essas repúblicas vão se alternando no século XIX, e ele vai introduzindo esses problemas sociais, a pobreza, a miséria, lá, as prostitutas, né? As questões que estão no Baudelaire, né? Apesar que o Baudelaire achou Os Miseráveis muito chato, né? Ele falou, esse livro é muito tedioso, muito longo, muito... É porque realmente tem partes ali que você pode resumir, né? Então, realmente é muito extenso Os Miseráveis, muitas partes você pode, né? Esse enciclopedismo, né? Igual a gente só acha muito extenso o Nome da Rosa, do Humberto Eco, alguns livros do Humberto Eco, porque é um enciclopedismo, o cara fica explicando, né, a história. Não é um romance histórico porque o Victor Hugo está contando a vida dele, né? Então é um romance quase autobiográfico, né? Assim, para nós, soaria como, né, se um caso escrevesse um romance igual Miseráveis hoje em dia, seria um romance histórico, né? Mas é um romance enciclopédico, um romance de época, um romance que tem personagens marcantes, que lembra muito os personagens do Dickens, né? Charles Dickens, igual, por exemplo, o Oliver Twist, lembrando muito aqui do Gravroche, né? Gravroche, que é o menino de rua, que aí essas meninas de rua, os meninos abandonados, que a família não pode cuidar, o menino vive na rua, né? Nos esgotos de Paris, dentro de estátuas abandonadas. Então a crítica que ele faz, né? O governo faz estátuas e as crianças ficam morando, os mendigos ficam morando nas estátuas, né? O pessoal que constrói viadutos magníficos, obras faraônicas, e fica lá os moradores de rua, né? O pessoal morando debaixo de viaduto. Então é a crítica que ele faz. E essas ruas de barricadas não existem mais em Paris, né? Porque aumentaram aqueles boulevards, aumentaram as avenidas, boulevards, e acabou as barricadas em Paris, né? As últimas barricadas foram em 1870, lá na Comuna de Paris, né? Comuna de Paris, depois do Baudelaire, né? Depois do Baudelaire tinha ido já, o Victor Hugo também tinha ido. Então, as últimas grandes revoltas, né, aquele tipo de barricadas, foram em 1870, Comuna de Paris, 71, né, foi um massacre que foi também. Mas que a ideia do boulevard, das grandes avenidas, era o exército passar e evitar que o povo fizesse barricadas, né, aquelas ruas estreitas, né. Então, você vê, tudo era pensado, né, os caras já pensavam, o poder já pensava como armar a geografia contra o povo, né, vamos armar a geografia contra o povo, né. Então são essas críticas que o Victor Hugo faz, né? Isso aqui é uma interpretação política, né? O livro todo político, Os Trabalhadores do Mar, é menos político, mas as mesmas questões de trabalho, exploração do trabalho, né? Mas o Victor Hugo é um socialista. Quase, né? Quase isso aí. Não chega a ser, por exemplo, o Germinal, né? Do Zola, né? Émile Zola, que aí já sim, mais naturalismo, mais realismo, mais socialismo, né? Com certeza, mais marxismo, né? Então, mas aí já é outra linha, né? Aí já é outra linha, já está mais no futuro, lá de 1870, 1880, depois da Comuna de Paris, né? É outra linha, é o realismo e o naturalismo francês, que aqui depois vai ter o Cortiço, do Azevedo, aqui do Brasil, né? Aí já é outra linha. Já tem vídeo sobre isso aí, vou cair. O pessoal do realismo, naturalismo, né?
Mas o Victor Hugo, ele é da mesma época ali do Flaubert e do Baudelaire, né? Então é outra geração, né? Um pouco anterior a essa do Zola. Mas é a mesma questão social, a mesma questão política, a questão das revoluções, né? Não vou resumir o livro, né? Só fiz aqui um panorama e foi assim que deu o livro, né? Fiquei aí um mês lendo Os Miseráveis do Victor Hugo. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.